Amém, queridos? Queimando cordas. Você vai entender já já. Mas, meus queridos, nós precisamos estar livres para prosseguir esse ano. A nossa igreja no Brasil, nosso tema é prosseguindo para o alvo. E muitas vezes, para prosseguir, a gente precisa queimar algumas cordas. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes eu quero ler Daniel capítulo 3. Você que trouxe tua Bíblia virtual ou a de papel, vamos ler o capítulo 3 do livro de Daniel. Narra a história, continua a narrar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que na verdade os nomes verdadeiros deles não eram esses, né? Os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. E eram jovens hebreus, eram amigos do profeta Daniel. E eles foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, domina o reino de Judá, cuja capital era em Jerusalém. E nessa época, o rei de Jerusalém era o rei Jeoaquim. O rei de Judá era o rei Joaquim. O reino de Judá tinha capital em Jerusalém. Mas veja, meus queridos, eu quero ler agora um pouquinho do que aconteceu com eles. Vamos ler antes do capítulo 3. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Daniel. Diz assim: no terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, que significa Nabu, proteja meu filho. Olha o significado do nome de Nabucodonosor. Nabu, proteja meu filho. Imperador da Babilônia atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. A minha tradução provavelmente está um pouquinho diferente da de vocês. Então, o Eterno, o grande Deus, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Veja que foi Deus quem os entregou nas mãos de Nabucodonosor, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Cadê aquele amém maciço e poderoso? Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Nosso Deus é soberano, amém, meus queridos? Ele pode, Ele sabe, Ele é Deus. Mas veja aqui, o texto vai dizendo: até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Veja que Nabucodonosor era um pagão, né? Exercia o paganismo de forma absoluta, adoravam deuses, e ele tinha até um certo respeito pelo Deus do povo de Israel. O texto diz aqui que ele depositou de forma reverente na casa do tesouro os utensílios da casa de Deus, né? Mais tarde, verso 3, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, né? Ele pediu gente, né, top, pessoas que fossem da família real e fossem da nobreza, né? Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber, da ciência, e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso eles estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam os jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico, olha só,
o significado do nome deles em hebraico. Em hebraico significavam: Daniel, Deus é meu juiz. Aleluia. Olha aqui, olha só, esse eram os verdadeiros nomes deles. Olha só, Daniel, né? Deixa eu me achar aqui onde que eu estou. Veja só, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Aleluia. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é o meu socorro. Aleluia. Olha que tremendo, meus queridos, né? Nessa versão não traz nada disso, né? Mas olha só, olha que coisa tremenda, meus queridos, que coisa maravilhosa. Olha o significado dos nomes, né? No verso 7, o chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar. Olha agora, Daniel, o nome de Daniel era Deus é meu juiz. Agora, eles cativos da Babilônia, né, eles dão um novo nome para Daniel. Daniel chamou-se agora Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel projeta a sua vida. Bel, que é um deus deles. Agora é Bel que projeta a sua vida. Olha só já a mudança, né? Cativos, eles recebem um novo nome. Olha só. E aí, continuando aqui, Ananias chamou de Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o Deus da lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Você pode imaginar um negócio desse, meus queridos? Aqueles jovens chegam ali e já começam a trabalhar para mudar a identidade deles. Isso te diz alguma coisa nos dias de hoje? Então vamos lá. Daniel, porém, com tudo isso, decidiu no seu coração não se tornar impuro. Oh, meus queridos, essa palavra fala tão forte. Eu quero que você se conecte, que você não se distraia, se conecte com essa palavra, porque isso aqui é algo tremendo, principalmente para os dias de hoje, meus amados. Olha que a palavra vai dizendo aqui: Daniel, porém, decidiu no seu coração. Aonde que ele decidiu? No coração, meus queridos. Começa no coração. Do coração procedem todas as saídas da vida. É lá que começa. Viu, querido? Se o teu coração... Por isso que lá em Provérbios, profeticamente, no livro de Provérbios, Deus vai dizendo assim: filho meu, me dá o teu coração. Me dá o teu coração. Se o teu coração for do Senhor, Ele vai pegar o teu coração e Ele vai fazer o que Ele bem entender com o teu coração. Ele vai remover o que não serve, ídolos, coisas que não servem ali, cordas que precisam ser queimadas. Ele vai tirar tudo dali e vai te devolver um coração segundo o dele, que é o que o pastor Samuel tem pregado nas quartas-feiras. Então veja só, meu querido, ele decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo essas iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. Ele solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Meu querido, aqui não tinha nada, na verdade, se você observar os alimentos, não eram alimentos impuros. Mas existem coisas que, mesmo não sendo impuras, necessariamente você precisa se abster delas. Talvez alguém aqui possa dizer assim: pastor, por exemplo, vamos falar a questão de bebida alcoólica. Ah, pastor, não é pecado beber a bebida alcoólica, não é isso, não é aquilo. Meu amado, deixa eu te dizer um negócio. Tem coisas que você tem um discernimento espiritual que dispensa explicação lógica. Quando você tem discernimento, simplesmente você vai entender automaticamente que você precisa se abster de bebidas alcoólicas. Se você quer se consagrar e você quer ser um servo santificado ao Senhor, se você quer apartar da tua vida a aparência do mal, porque quantas pessoas têm se perdido em meio à bebida alcoólica,
Quantas pessoas acham que não tem probleminha tomar uma bebidinha aqui um dia, tomar outra ali outro dia, socialmente e tal. Deixa eu te dizer, eu vou te dizer qual que é o meu pensamento como pastor dessa igreja, assim que eu ensino. Se abstenha de bebida alcoólica. Amém, meu amado? É isso que eu vou te ensinar sempre, é desse jeito que eu vou ensinar a minha liderança, e que eu, como a quem mais é dado, mais é cobrado, é assim que eu vou exigir de quem é líder. Se não cumprir isso, não é líder então. Por quê? Porque nós temos um padrão, e eu quero que esse padrão seja passado para toda a igreja. Nós somos pessoas que nos abstemos de certas coisas, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Amém, amado? Você vai ver gente falando diferente, você vai ver até pastor falando diferente, não me importa. Esse pastor aqui vai te ensinar desse jeito. Amém, amado? Muito bem. Daniel resolveu firmemente, não se contaminar com nada que o rei ofereceu. Veja só, ele pediu permissão para se abster de todos aqueles alimentos. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso. Deus, quando você quer fazer as coisas do jeito de Deus, Ele vai fazer com que as pessoas sejam favoráveis ao que você quer. Amém? Amém, meu querido? Se você resolveu ser fiel a Deus, Deus vai colocar pessoas que sejam favoráveis. É Deus que faz. Olha, o texto vai dizendo que Deus fez aquele oficial, né, o chefe dos oficiais, ser bondoso para com Daniel, e que demonstrasse consideração por ele. É Deus que fez isso. Deus vai fazer as pessoas, se você servi-lo de forma fiel, se você for uma pessoa realmente que quer manter o teu caráter. Sabe, porque tem uma coisa, meu amado, você sabe o que segura a unção na tua vida? Você sabe o que segura a unção na tua vida? Não adianta você pegar, você vem para um culto, vem para uma reunião, ora, você abre a boca, fala com o Senhor, mas você sai do culto e você não mantém um padrão de caráter. Sabe o que segura a unção, meu querido? É o caráter. A unção vai segurar o caráter. Se você se manter uma pessoa com um caráter correto, a unção não vai se afastar de você. Amém, meus amados? Então veja só, Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso com Daniel, demonstrasse consideração por ele. Todavia, o mordomo ficou preocupado e advertiu a Daniel, dizendo o seguinte: eu tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou a comida e a bebida para vocês. Se ele achar o rosto de vocês abatido, e mais abatido do que dos outros jovens da idade de vocês, ele vai me punir, a minha cabeça vai rolar por causa disso. Mas aí, no verso 11, Daniel diz assim: então disse Daniel ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias: eu peço para você, verso 12, que faça uma experiência com os teus servos aqui, por 10 dias, nos dê apenas legumes para comer e água para beber. Depois desses 10 dias, você vai nos comparar com a aparência dos outros jovens, que comeram as iguarias do rei. Aí você vai nos tratar conforme o que você perceber. Se você perceber que nós estamos melhores, então você continua fazendo do jeito que eu falei. Mas se você perceber que nós estamos abatidos, então seja como você quer. E foi assim por 10 dias. Passados os 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor. Eles demonstravam estar mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros jovens que se alimentavam com as iguarias do rei. Sabe por quê, meu amado? Porque a única coisa que vai trazer vida para você é o alimento de Deus.
A única coisa que vai deixar você melhor, mais inteligente, mais sábio, não é o lixo do mundo, não é o lixo do TikTok, não é o padrão do mundo, não é o padrão que eles estão desenhando por aí, não é aquilo que a sociedade corrompida está dizendo que é. Não, a única coisa que vai tornar você saudável, forte, alguém que faz parte de um exército poderoso, que marcha vitorioso, é o alimento que vem de Deus. Aleluia! Aleluia! Sabe, meu amado, o que vai tornar você forte, saudável, não é ler romances ou aventuras. Tudo isso, tudo bem, mas não é isso que vai trazer força para você. Não é série de TV que vai alimentar você, que vai tornar você saudável. Sabe o que vai tornar você forte e saudável? Conteúdos do reino, a palavra do Senhor, livros que edificam, livros inspirados. Isso vai tornar você forte. Olha aqui, jovens, é isso que vai fazer irá fazer vocês fortes. Só essa comida que vai tornar você saudável. Não tem outro jeito. Então, assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que eles haviam sido designados, e em lugar dessas iguarias do vinho real, passou a servir-lhes vegetais e água. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria. Olha só, meus amados, quem se consagra vai receber sabedoria. Meu Deus, olha, eu não sei se você está entendendo, porque o que a gente fala aqui é de Deus, é algo da palavra e é verdade. Eu creio que tudo que está aqui é verdade. Quem crê? Quem crê? O texto está dizendo que para jovens que se dedicam ao Senhor, isso serve para todos, para quem se dedica ao Senhor, para quem busca a presença de Deus, vai se tornar acima da média. Vai se tornar mais inteligente, mais esperto, gente que sabe se comunicar, que sabe falar, que é considerado nobre. Olha, busque nobres agora. A gente dominou aí a Judá, Jerusalém, dominamos esse reino. Agora me traga os nobres de lá, me traga lá os mais inteligentes, os que são da nobreza. Quem vem Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Por quê, meus amados? Porque eram pessoas que serviam e buscavam a presença de Deus. E não só faziam isso, mas eles liam e eles eram instruídos. Quem lê, fica instruído. Amém, amados? Eles pagavam o preço. Às vezes eu brinco aqui, eu falo algumas coisas, mas você ficar na rede social postando foto de todo jeito, não vai tornar você inteligente. Esquece, não vai tornar. Fazendo caras e bocas, né? Eu sempre falo isso porque eu acho tão estranho, irmãos. Eu não sei. Eu acho muito estranho as caretas que alguns crentes fazem na internet, né? Deus te deu um rosto tão bonito, né? Te deu a presença dele. Você vai lá na rede social, faz uma careta, faz bico, meu Deus, e aí vai. Eu não sei o que isso quer dizer, sabe? Eu acho que Deus fica lá no céu dizendo: o que é isso? Anjos sabem o que eles estão fazendo? Sabe, meus irmãos, eu não entendo também. Mas eu vou te dizer uma coisa: isso não torna você inteligente, não torna você sábio, não torna você apto a enfrentar os argumentos das trevas que são fortes. Agora esses jovens aqui não. E aí o que acontece aqui? A esses jovens, Deus decidiu lhes abençoar com especial sabedoria, inteligência na cultura e na ciência. Uau! Inteligência na cultura e na ciência. Olha só, meus irmãos. O que aconteceu aqui rapidinho? Sabe o que acontecia? Eles serviam ao Senhor, eles eram dedicados, eles eram intensos nisso, e eles liam, eles buscavam conhecimento, e em cima disso Deus deu-lhes uma capacidade de pegar todo aquele entendimento, porque inteligência, querido, vem de você adquirir
é informação. Você adquire informação, você vai adquirindo informação e se torna inteligente. O que é a sabedoria? Pegar toda essa informação que você adquiriu, toda essa inteligência e saber aplicar. Você aplicar agora na tua vida, em todas as situações. Você ouve, você recebe e a sabedoria faz com que você aprenda a aplicar aquilo. E aí, para Deus decidiu que esses jovens teriam sabedoria, teriam essa inteligência. Mas para Daniel, ele deu algo a mais. Ele deu para Daniel a capacidade de interpretar sonhos e visões de qualquer tipo. Olha que coisa tremenda, meus amados. Verso 18. Então, passado o tempo em que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Esse tempo era mais ou menos 3 anos, né, que eles foram preparados. Mas olha só, passado esse tempo, eles foram apresentados ali, né? O rei conversou ao rei Nabucodonosor: olha, rei, aqui estão jovens que você pediu. Eles foram treinados nesses anos aqui, e agora eles estão aptos a serem assistirem você aqui no palácio. Mas aí o texto diz que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eles eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, os místicos, adivinhos que haviam em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos, em todas as matérias referentes a saber, a ciência e discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Eles se apresentaram 10 vezes mais sábios. Aleluia! Oh, meu amado, deixa eu ver, quantos aqui querem, porque tem tempo, quem está vivo aqui diga aleluia. Aleluia. Tem tempo para você correr atrás da sabedoria, se tornar mais inteligente. Os anos que você tem pela frente, você pode crescer, meu querido. Dos meses que nós temos pela frente aqui até o final do ano, você pode crescer muito. Quem quer crescer em sabedoria, em conhecimento, aleluia. Quem quer se tornar cada vez mais sábio, diga glória a Deus. Aleluia. Então, meu amado, assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Aí aqui no capítulo 2, agora eu vou pular, senão vai demorar muito, mas no capítulo 2, queridos, aí o rei tem um sonho, né, que ele fica perturbado com aquele sonho, né? E aí o que acontece? Depois você leia o capítulo 2, está aí algo para você fazer na semana também. Sabe, ele tem um sonho e ele chama os sábios todos os místicos lá do seu reino, e ele fala assim: vocês precisam me dizer, eu preciso de alguém que interprete o meu sonho. E o rei vai dizendo o seguinte: se ninguém... Aí alguém diz para ele assim, lá um dos sábios: o rei, o que você está pedindo é impossível, não existe ninguém aqui que consiga fazer isso. Aí o rei disse assim: se vocês não disserem, vocês estão querendo me enrolar, e se vocês não disserem para mim o que eu sonhei, da interpretação, eu vou mandar matar tudo quanto é mago, sábio, que não serve para nada para mim aqui. Aí o sábio lá que ele estava solicitando que adivinhar, né, revelasse o seu sonho, diz assim: isso é uma coisa difícil demais, não tem ninguém no mundo que possa fazer isso, não tem ninguém aqui no teu reino que possa fazer isso. Bom, se não tem, vou mandar matar todo mundo. E quando Daniel fica sabendo disso, Daniel chega com toda a sabedoria proficial e diz assim: por que o rei está dando uma sentença tão severa para todos os sábios? Porque ele está sendo tão duro, vai mandar matar todo mundo. Ele foi com sabedoria. Aí o oficial conta para ele o que está acontecendo, e ele fala: eu quero falar com o rei, eu vou revelar o sonho. Aí ele vai e fala com o rei. Aí, meu querido, olha só, eu estou resumindo muito. Ele vai falar com o rei, ele revela o sonho, e revela também e dá a interpretação. Por conta disso, o rei fica extremamente feliz. E o rei coloca Daniel como agora um maioral ali no seu reino. Diga aleluia, meu querido.
Muito bem. Por conta disso, Daniel se tornou importante. Mas aqui no capítulo 3, mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro. Eu também não vou ler o capítulo 3, mas ele manda construir uma imagem de ouro. E quando os instrumentos tocassem, todo o reino ouvisse, eles deveriam se curvar diante daquela imagem. Acontece que esses jovens não se curvaram diante daquela imagem. E o que acontece, meus queridos, é que por conta disso, aqueles que já tinham inveja deles, porque eles estavam prosperando ali, o rei tinha colocado todo mundo lá num alto nível, mas por conta deles não se submeterem a isso, agora Daniel não está em cena. Provavelmente Daniel estava, como agora Daniel era muito importante, ele era como um embaixador, talvez ele estivesse em alguma atividade, estivesse fora ali da capital, fazendo cumprindo alguma tarefa do seu cargo. Ele não estava ali, e os seus amigos, os 3 jovens, eles não se curvavam diante da estátua do rei. E o que aconteceu, meus queridos, é que quando eles foram descobertos, eles estavam sendo vigiados. Olha, eles não estão se curvando, vamos lá falar com o rei. E aí eles vão falar com o rei, e o rei disse para eles: por que vocês não se curvam diante da minha imagem? Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E aqueles jovens fiéis ao Senhor dizem assim: ô rei, é o seguinte, se Deus, o meu Deus, se Ele quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, mesmo assim a gente não se curva diante da tua imagem, ó rei. O rei fica irado, e o rei manda aquecer a fornalha. Essa fornalha de fogo ardente, meus queridos, é interessante a gente, na verdade, quando a gente fala da fornalha, né, essa fornalha aí, ela era uma fornalha que era usada principalmente para fundição de minério, preparar cerâmica, né, e algumas descobertas arqueológicas até mostram como que era, por conta dessas descobertas, mostram como que eram aquelas fornalhas. Eram fornalhas grandes, onde com certeza elas tinham capacidade para terem ali 4, 5, 8 pessoas ali dentro, né? Mas elas não foram feitas para isso, embora elas fossem usadas, eventualmente eram usadas para também punir pessoas. Mas veja, meus amados, que essas fornalhas eram super aquecidas, mas o rei fica tão furioso que ele manda que a fornalha seja mais aquecida ainda. O rei está virado. E aí, meus queridos irmãos, ele manda que aqueles jovens sejam lançados na fornalha. A fornalha estava tão superaquecida que quando os soldados que foram levá-los chegaram perto, eles já foram consumidos pelo fogo. Você pode imaginar? E aqueles 3 jovens foram jogados naquela fornalha superaquecida. Irmãos, outro dia eu estava no forninho lá de casa, eu estava esquentando um pãozinho. Quem gosta de pãozinho quente aqui, ó? Pastor Álvaro não come pãozinho se não tiver quente. Se o pãozinho chegar quente da padaria, ele quer esquentar mais ainda. Porque ele gosta do pão quente. Irmãos, pão quente é tudo de bom. Mas eu estava esquentando o pão, irmãos, na minha pequena fornalha. E quando eu abri a porta do forninho, veio um bafo quente na minha mão e deu uma queimadinha na minha mão, porque estava muito quente. E eu me lembrei eu falei: meu Deus, como que foi esse lance aí da fornalha lá na Babilônia? Uma fornalha que cabe várias pessoas, uma fornalha grande, aquecida 7 vezes mais. Meu Deus!
Como que foi esse negócio? Porque quando você imagina aquela fornalha, meus irmãos, o calor chegava a metros de distância. Você precisa viver a história. E os soldados estão lá levando aqueles homens. Quando eles vão levando, meus irmãos, o fogo consome. E eles são empurrados para lá. O último está morrendo, ainda empurra e morre. Querido, você pode imaginar aquela cena? Aqueles 3 jovens foram jogados nessa fornalha. Eles nem precisavam chegar assim, de forma, pela lógica, de forma humana. Eles não precisavam nem chegar lá dentro. Só perto já teriam morrido. Mas eles são jogados lá. Acho que alguns soldados viram, nossa, né, já empurraram, jogaram. Alguma coisa aconteceu lá. Eles foram lançados na fornalha. A gente não tem muito detalhe de como isso foi feito, porque pelas descobertas arqueológicas, essas fornalhas tinham inclusive uma abertura por cima também. Mas de qualquer jeito eles foram lançados nessa fornalha, queridos, amarrados. O texto diz que eles foram amarrados e lançados no fogo. Meus queridos, de repente, o rei olha para dentro da fornalha. E ele vê um 4º homem ali. Aleluia! Meus amados, olha, o rei exclamou o seguinte em Daniel 3:25. Olhem! Ele exclama: olhem! Você pensa que o rei disse assim: nossa, eu estou vendo outro cara lá. Ele diz assim: olhem! Olhem! Ei, venham, olhem, olha lá! Eu estou vendo mesmo isso? Olhem! Eu estou vendo 4 homens, lá a gente não lançou 3, eu estou vendo 4, e desamarrados, ilesos, eles estão caminhando no meio do fogo. Eles estão caminhando no meio do fogo, irmão. Meu Deus. Eles estão caminhando dentro do fogo, só que o 4º homem, ele parece filho de deuses. Ele era pagão, né? Ele já foi falando, filho de deuses. É semelhante a um filho de deuses. O que é isso? Aí, meu amado, olha só. Sabe o que a palavra de Deus diz através do profeta Isaías 43, verso 2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aleluia! Quando você passar pelos rios, não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, nem chama arderá sobre ti. Aleluia! 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 Meu amado, quando surgir, deixa eu te dizer isso, é para você receber essa verdade espiritual na tua vida nessa manhã. Quando surgir alguma situação, alguma circunstância ruim, quando surgir algo que parece que vem para te destruir, para te derrubar, eu vou te dizer o que Deus está dizendo: estarei contigo. Deus está dizendo: eu estarei contigo, seja lá qual for a situação, estarei contigo. Eu não vou te livrar da fornalha, mas eu vou estar com você lá e vou te livrar. Porque às vezes a gente não entende. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Não tem problema, meu querido, não tem problema. Não tem circunstância que seja difícil, demasiadamente complicada para Deus. Para Deus não há impossíveis. Aí, meus queridos, quando a gente lê a história aqui, isso aqui foi maravilhoso, porque vou aqui para o final. Vou aqui para o final.
apressadamente, verso 26 do capítulo 3, apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus, agora servos do Deus Altíssimo. Agora vai mudando o vocabulário. Os servos do Deus Altíssimo, aleluia, diga: o meu Deus é o Deus Altíssimo. Saiam daí, venham aqui para a gente, vem com nós. Aleluia. Olha, meus amados, olha, ele vai dizendo assim, o texto: logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. O rei está chamando, vamos sair da sauna um pouquinho. Eles sabe por quê, meus irmãos? O texto diz aqui, olha só, olha só, 22, 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder nenhum de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Porque quando Deus protege você, Ele protege você, Ele protege o que você tem, Ele protege a tua casa, Ele protege a tua família. A bênção do Senhor é completa. Aleluia. Então Nabucodonosor exclamou. Diga: exclamou. Amém. Exclamou. Quando a gente vai buscar aqui, meus amados, as traduções do grego, do hebraico, as palavras têm um sentido muito forte. Sabe? Quando você fala exclamou, não é assim, ó. Oi. Meu querido, é forte. Diga assim: é forte. Sabe, meus queridos, Nabucodonosor disse assim, ele exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Um rei pagão, agora ele exclama, ele grita: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é Deus. Porque quando as pessoas olharem para você e virem, queridos, que vocês têm uma vida íntegra, uma vida que exalta ao Senhor, uma vida de milagres, não uma vida onde você não chega a passar por fornalhas ou por dificuldades, uma vida onde você tem dificuldades, mas o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Josué que orou e o sol se conteve, é o mesmo Deus, é o teu Deus. Isso te anima, meu amado? É o teu Deus. E quando as pessoas olharem para você e ver esse Deus agindo, eles vão dizendo: bendito seja o Deus do César, bendito seja o Deus do Daniel e da Talita, bendito seja o Deus do Fernando, da Jacira, do Evandro, do Fernando, aleluia. Bendito seja o Deus dos seus servos, aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Pode aplaudir de pé ao Senhor, meu querido. Pode continuar aplaudindo, é para Ele. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nosso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar mais um momento, meu querido. Que coisa maravilhosa. Isso me anima, isso me empolga, meus queridos. Olha só. E o texto continua dizendo aqui: bendito seja, ele exclama, né? Que mandou o anjo para livrar seus servos. E aí o próprio rei diz o seguinte:
Os seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, que sou eu, preferindo abrir mão das suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o Deus deles. Meus queridos, o próprio rei reconhece tudo isso. Porque quando as pessoas virem Deus em ação na tua vida, às vezes vão reconhecer quem é o teu Deus. As pessoas precisam ver Deus agindo na tua vida, meu querido. Olha aqui, aleluia. Olha aqui para mim, quem está prestando atenção. Quem tá ligado aqui, ó. As pessoas precisam ver Deus agindo na tua vida. (29) Diante desses acontecimentos, olha só, rei, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será sumariamente esquartejado, e a sua casa será transformada num monte de entulho queimado, porque de fato não existe nenhum outro Deus que possa livrar seus servos como o Deus deles. Meu Deus, é o meu Deus, tá? Desculpa aí, esse é o meu Deus. É o meu Deus, aleluia. É o meu Deus, é o teu Deus também, meu amado. É o meu Deus, aleluia. Aleluia, vale a pena honrá-lo. Vamos honrá-lo. Meu amado, vamos honrar a Deus. A tua vida tem honrado a Deus desse jeito? Você tem honrado a Deus? Presta atenção nisso um pouquinho, meus queridos. Você tem honrado a Deus? Às vezes nós vivemos em dias, esses aqui se colocaram, naquele tempo o negócio não era brincadeira, hein, irmãos? Meu Senhor, naquele tempo, hoje em dia as pessoas têm dificuldade de vir na igreja, dificuldade de se engajar, tem tantas coisinhas, eu não faço isso por causa disso, eu não faço aquilo por causa daquilo outro, eu penso assim, eu penso assado. Aqui eles não pensavam, deixavam Deus pensar por eles. Eles submeteram os pensamentos ao domínio do Senhor, aleluia. Submeteram o coração. Se o coração for do Senhor, Ele governa a tua vida, então é Ele que te guia. Os teus pensamentos não são como os dele, é Ele que precisa te guiar, é Ele que precisa te dirigir, é Ele que precisa te governar, e você precisa fazer conforme a Bíblia diz. É só obedecer a palavra que você vai estar honrando a Deus, meu amado. E nós precisamos entender, sabe, queridos, pegar isso como exemplo para a nossa vida. Porque esses jovens colocaram a vida em risco, não se importavam de morrer. Olha, se Deus quiser Ele livra, se Ele não quiser Ele não livra também, e de qualquer jeito a gente não vai fazer o que não convém, nós não vamos nos curvar a nenhum outro Deus. Sabe, meus amados, o verso 30 diz assim: o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Porque toda vez, querido, que você seguir a orientação, um ciclo se finda. Esse ciclo de fornalha, ele vai terminar. Esse ciclo de provação, de dificuldade, de perseguição, ele vai terminar. E vai entrar um ciclo onde está escrito aqui: eles vão prosperar. Quem crê, meu amado? Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Sabe, meu amado, isso é tremendo. Aquele jovem, por que esses jovens não foram queimados pelo fogo, meus queridos? Vamos só considerar isso. Por que eles não foram queimados pelo fogo? A gente leu aqui no começo que já chegam num lugar, numa terra que não é a terra deles, e já vão mudando lá, já vão tentando mudar a identidade deles, já vão mudando, já vão estabelecendo nomes totalmente diferentes do deles, do significado. Olha, Deus é o meu juiz. Significados fortes relacionados com o Deus vivo. Você tem um nome que está escrito lá no livro da vida, meu amado. Aleluia. Amém, aleluia. E aí, mesmo longe da terra natal deles, receberam lá nomes com
com uma conotação pagã. Esses 3 jovens não perderam a identidade, mesmo sendo forçados a receberem outro nome, estarem no domínio do rei da Babilônia. Eles não perdem a identidade deles, mesmo em momentos de grande adversidade. Eles não mudam a identidade, não perdem. Eles sempre souberam quem eles eram, meus queridos. E hoje em dia, quantas vezes diante de situações que parecem difíceis, parecem onde você tem que fazer escolhas, as pessoas acabam se esquecendo de quem são, por coisa muito menor. Você não está sendo ameaçado de morte, você não está sendo ameaçado de ser jogado numa fornalha, de ser esquartejado, nada disso. Mas quantos jovens, quantos homens e mulheres estão num contexto, às vezes, infelizmente, você vai estar inserido num contexto que é onde tem pessoas perversas, onde tem pessoas idólatras, onde tem pessoas imorais, que vão querer influenciar você e incutir em você uma identidade que não é a tua. E quantas pessoas rapidamente se vendem, se mudam. Todo mundo se veste assim, eu também vou me vestir. Todo mundo se comporta assim na internet, eu também vou me comportar. Infelizmente, hoje, existe uma extinção em andamento daqueles que são, como a Bíblia diz, fortes, corajosos, que enfrentam, que não abrem mão dos princípios. Infelizmente. Mas eu espero que vocês aqui sejam diferentes. Amém, meus amados? Aleluia! Se eu fosse você, eu erguia as mãos e dizia: eu serei como Deus deseja. Aleluia! Sabe, meus amados, nós nunca podemos nos esquecer de quem nós somos. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Você tem um nome. Agora você tem um nome escrito lá na eternidade. E antes de você nascer, os teus dias já foram pré-determinados. Você foi escolhido já no ventre da tua mãe para ser servo do Senhor, serva do Senhor, aleluia. E não se contaminar com as iguarias de um mundo perverso. Quem está entendendo aí? Aleluia. O jeito do mundo não pode ser o teu. Você tem que se distinguir do mundo. As pessoas têm que olhar para você e ver diferença. Isso às vezes a gente ouve assim: não, Jesus estava ali na época dele, e ele era do mesmo jeito que todo mundo. Aí tem um monte de coisa para você avaliar. Primeiro, que o jeito de se vestir, por exemplo, no passado era tranquilo. Já era padrão da sociedade uma forma de se vestir que não era uma forma imoral. Você não ia ver judeu lá vestido de forma imoral. Hoje em dia, existe um modelo, querido, que você não pode seguir. O mundo está se corrompendo. Outro dia eu recebi uma imagem, e nada contra, né? Você vem com a calça rasgada aqui, né? Moda, né? Um rasguinho aqui, outro ali, beleza. Mas eu vi uma calça que não tinha rasgo, ela era o buraco. Ela tinha só bolso. Bolso na frente, bolso atrás e uns fios assim. É melhor andar sem nada, né? Aliás, é melhor né? Não sair de casa. Mas, meus amados, o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter discernimento. Você não pode pegar a Bíblia e usar de maneira inadequada, com visão errada. A gente tem que ter discernimento, entendimento. Você não pode ser igual, você tem que ser diferente. Não é ser, né, se vestir mal, não está na moda. Não, existe um padrão, existe algo que você pode se adequar tranquilamente. Mas você tem que ter limite, você tem que ter discernimento, você tem que ser conhecedor da palavra, você tem que ser temente a Deus. Vai dizendo glória aí, meu amado. Muito bem. Aí, a gente vê aqui
que eles não perderam a identidade deles. Nós não podemos esquecer quem somos. Mesmo diante daquelas regalias, né, que o rei estava oferecendo, esses jovens mantiveram seus princípios, decidiram não se contaminar. E, infelizmente hoje em dia nós vemos muitas pessoas que diante da primeira oferta que recebem do mundo, abandonam sua convicção, abandonam o seu comportamento cristão. A primeira oferta do mundo. Não foi assim com esses jovens. Mesmo vivendo no meio do paganismo, esses 3 jovens aqui permanecem fiéis a Deus, meus amados. E veja só, muita gente às vezes argumenta que é difícil servir. Hoje em dia é tão difícil, né, pastor, ser crente e servir a Deus verdadeiramente, né? É tão difícil. Esse mundo está tão depravado. É tão difícil, a gente tem tanto amigo que é incrédulo, né? A gente está num ambiente de trabalho que é tão ruim, as pessoas fazendo tanta coisa ruim, né, pastor? Tudo bem, não tem problema. Saiba quem você é. Amém, amado? Saiba quem você é. Porque a fé verdadeira em Deus, ela é inabalável. Amém, amados? Já estou caminhando aqui para encerrar. Já vou terminar, não tem jeito, irmãos. Pode chorar, mas vou terminar. Essa história aqui, cara, que eles nos mostra também o que? Nos ensina que Deus é que tem resposta para tudo. Você não tem, é Deus que tem. É Deus que tem resposta. A gente vê aqui, ó, que resumidamente, quem que deu a interpretação, quem que revelou o sonho para Daniel? Deus. A gente não tem resposta. Sabe que, depois leia o texto, sabe o que Daniel fez? Quando ele se propôs a revelar o sonho, só que aí ele foi orar. E ele chegou para os amigos dele, por isso que você tem que ter amigo crente, Rebeca, amigo crente, aleluia. É crente essa menina? Amém. Tem que ter amigo crente, né, Grazi? Porque o que Daniel fez, hein? Daniel pegou, ele foi falar com os amigos dele, vocês vão orar comigo. A gente vai orar para que Deus me dê aqui a interpretação. Ele já tinha o dom, mas ele falou, nós vamos orar, vocês vão me ajudar em oração. Como é bom ver, nossa, ver jovens assim, né? Vamos orar junto, eu preciso que você ore por mim. Ora por mim, vamos nos juntar aqui. Vamos orar para que Deus haja. Oh, que coisa linda ver jovens fazendo assim, aleluia. Que coisa linda. Aí, meus amados, sabe o que aconteceu? Eles oraram e Deus respondeu. Porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Você ora e concorda. Tem concordância. Quando 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, né, que já está ligado no céu, porque tudo que é poder, autoridade, que é milagre, já está ligado, já foi ligado lá no céu. Aí você ora e toma posse do que já foi determinado para a tua vida. Porque Deus tem para você pensamentos altos. Ele tem uma história para você de fornalhas, mas de milagres na fornalha. Oh, meu amado, Ele tem milagres pela frente. Aleluia! Oh, meu querido, e quando você não souber de fato o que vai acontecer, né? Porque aqueles jovens tinham tanta convicção de que estavam servindo o Deus Todo-Poderoso, eles sabiam para onde iriam, mas eles não sabiam exatamente o que vai acontecer. Eles disseram assim, rei, quanto a isso eu não necessito te provar nada. Se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser também, Ele não livra. De qualquer jeito a gente não se curva e não vai se desviar do caminho. Quando você não souber, querido, o que vai acontecer, não tem problema. Você simplesmente confia em Deus, porque Deus é soberano. Já pensou se aquele jovem chegasse assim? Eu determino, eu declaro para o rei, eu declaro que a gente não vai nem entrar na fornalha. Tem hora que você não pode fazer isso, irmão. Eu declaro, eu determino. Quem você determina? Você sabe se é essa a vontade de Deus? Tem situações que não é para fazer nada. Assim, se o Senhor quiser, eu vou orar, Senhor, para que o Senhor me mostre, o Senhor me revele, Pai. Agora, seja lá o que for, eu te louvarei e eu te adorarei.
Amém? Às vezes a gente acha que Deus é nosso mordomo, né? Eu determino que vai ser assim. Eu determino que essa situação vai acabar agora. Foi Deus que colocou. Para você aprender uma lição. Enquanto você não aprender a lição, Deus não remove a situação. Paulo orou quantas vezes aí para tirar o espinho da carne? Ficou lá. Que tem coisa que é para você, querido, que vai te ajudar na tua jornada. Você pensa que não, mas é uma situação que ela precisa estar presente na tua vida, que ela vai cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Amém, amados? Então veja só, concluindo aqui, o testemunho desses jovens reflete a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus, refletiu para o rei. Sabe, queridos, hoje em dia, o nosso testemunho, da mesma forma que aconteceu com aquele jovem, nosso testemunho tem que impactar os incrédulos. O nosso testemunho de vida tem que impactar os incrédulos. As pessoas têm que olhar para nós e ver que tem um Deus que age, um Deus que é poderoso. Nós temos que honrar a Deus e deixar claro que esse Deus, Ele está vivo, Ele é poderoso e atuante. Aleluia! E nós confiamos nesse Deus, não andamos cabisbaixos por aí. Nenhuma situação pode fazer o teu semblante cair, meu querido. Sabe por quê? Porque nós temos o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que nos livra, que nos guarda, que manda os seus anjos para estarem acampados ao nosso redor. Você pode estar no meio de uma situação terrível, mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. O Senhor cuida de você. Creia! Pastor, tudo bem? Tudo isso aí foi maravilhoso que você falou, pastor. Estou arrepiado. Mas cadê as cordas queimadas? Então vou falar agora para você, meu amado. Cordas representam nesse quadro, nessa situação, aqueles jovens foram lançados, amarrados com cordas. Aqueles cordas representam coisas que estão amarrando a sua vida. Preste atenção nisso. Cordas representam coisas que estão amarrando a sua vida, estão impedindo você de seguir em frente. Cordas representam coisas, presta atenção nisso, não precisa ser pecado, não precisa ser pecado, pode ser pecado e também pode não ser pecado, mas pode ser alguma coisa que é embaraço na tua vida, embaraço, deixando lá, o que o autor de Hebreus diz? Deixando o pecado e o embaraço. Deixa o pecado e deixa aquilo que está te embaraçando para você prosseguir, para você correr. Meu querido, olha só, presta atenção aqui, homens e mulheres vivos, jovens, todos que estão aqui, presta atenção nisso, olha só. Existem ciclos. Olha só, vou te dizer isso. Existem ciclos que precisam terminar na tua vida. Quem está entendendo aqui? Existem ciclos que precisam ter fim na tua vida. Às vezes existem cordas que estão impedindo você, ciclos que nunca terminam. É um ciclo de doença que nunca termina, é um ciclo de miséria que nunca termina, é um ciclo de dificuldade, de aperto que nunca termina, é um ciclo de inconstância que nunca termina, é um ciclo de mimimi na tua vida que nunca termina, é um ciclo de imaturidade que nunca termina, é um ciclo de irreverência com as coisas de Deus que nunca termina. Existem ciclos, queridos, que precisam ser queimados na tua vida. Eles estão amarrando você, te impedindo de crescer. Você não pode permanecer do mesmo jeito, porque aquele que começou a boa obra, ele está em andamento. A obra está em andamento, você está crescendo. Naturalmente a vida do crente tem que ser assim, de glória em glória, vitória em vitória. Você está num ciclo de crescimento. Quem está entendendo? Crescimento. Alguns parecem que não quer crescer.
Ciclo de crescimento. Quem está entendendo aqui? Quem quer crescer? Aleluia. Veja só, meu amado. Ciclos que não terminam. Um ciclo de privação. Sempre está precisando. Nunca ter. Irmão, uma hora isso tem que acabar. Se não acaba, é porque alguma corda que está amarrando aí não foi queimada ainda. Você precisa prestar atenção nisso. Às vezes você diz assim: nossa, eu sou tão santo, eu busco tanto a Deus, oro tanto, não acaba isso. Tem alguma coisa aí que precisa queimar, irmão. Não se engane. Não pense muito sobre você, não. Tem uma avaliação, tem uma visão crítica de você mesmo. Porque existem coisas que precisam terminar. Deus não te chamou para viver a vida num ciclo assim, querido. Você tem que progredir. Então existem cordas que estão amarrando você, maus hábitos que você nunca abandona. Qual que é o mau hábito que existe aí que você nunca abandona? Qual que é o mau hábito que você tem? Presta atenção nisso, mas enxerga isso com clareza, meu querido. Há hábitos, maus hábitos que você nunca abandona. Um comportamento ruim que não muda, nem a pau, não muda, não tem jeito. Quais são as cordas que precisam ser queimadas para que você esteja livre? Aleluia, meu amado. Aqueles jovens foram lançados, mas as cordas queimaram, eles não foram queimados. Então, meus queridos, para que o fogo queime somente as cordas, o que precisa acontecer? Talvez você não saia nunca de um ciclo de medo, de dúvida. Está sempre com dúvida de tudo. Está sempre com medo disso, medo daquilo. Um pecado que você não deixa, não confessa, não se arrepende. Infidelidade, um ciclo de infidelidade. Tem gente que passa a vida inteira num ciclo interminável de infidelidade a Deus. Infidelidade a Deus em todas as áreas. Infidelidade a Deus no comprometimento com a obra. Infidelidade a Deus no que diz respeito a honrá-lo com dízimos e ofertas. É um ciclo de infidelidade que nunca termina. A pessoa nunca muda. Passa-se ano, passaram-se 10 anos e o fulano continua lá um infiel, não dizima, tem problema com ofertar, de colaborar na casa de Deus. É um ciclo que nunca termina. Impede essa pessoa de progredir. Aparentemente, às vezes parece que ela está bem, então ela não se importa, mas não progride intelectualmente, não progride ministerialmente, não progride no reino diante de Deus. Inconstância, tem gente que não sai desse ciclo. Falta de relacionamento com Deus, não sai nunca desse ciclo de falta de relacionamentos. Se tem tanto tempo para outras coisas, mas não tem relacionamento com Deus, nunca muda isso. Ingratidão, quanto crente ingrato, meu Deus. Quando a gente começa a pensar, a gente cantou aqui, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. É tão bonito cantar essas coisas, mas quantas pessoas cantam isso e isso não é verdade na sua vida? Então, meus amados, existem ciclos que precisam ser encerrados. Quem quer progredir, diga glória a Deus. Você precisa olhar para você mesmo, querido. Nós estamos sendo preparados para o arrebatamento. Diga glória a Deus. Amém, meus amados? E você precisa permitir que Deus trabalhe na tua vida. Você precisa correr. Para que você possa correr, você precisa estar livre de embaraço, você precisa estar livre de cordas que te amarram, de situações que não mudam na tua vida, um ciclo de tristeza. Tem gente que nunca está feliz, nunca está alegre. A alegria do Senhor é a tua força, meu amado, diga glória a Deus. Tem gente que não muda o comportamento, né? Nunca se libera para adorar a Deus. A minha vida inteira eu nunca pulei, nunca levantei as mãos, nunca dancei, é meu jeito. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se não for como criança diante do Senhor, não tem parte com Ele. A pastora Cida agora está mais contida porque ela é desobediente e ela não quer cuidar do joelho, irmãos. Você ora para que a pastora Cida, né, ela rompa isso daí. Porque ela saía por aqui dançando e puxava um monte de gente. Eu lembro da pastora Cida puxando as pessoas assim, não quero, não, me larga. Daqui a pouco eu estava aqui dançando. Né, pastora? Estou brincando aqui com a minha amiga, a pastora Cida. Mas a pastora Cida sempre foi uma bênção, né?
enquanto ela pôde dançar e pular por aqui, ela estava fazendo isso, né? E agora ela faz do jeitinho que ela consegue, mas sempre está aqui, ó, levantou para aplaudir, glorificar, porque ela sempre está envolvida, ela sempre está com o coração, sempre está intensa. Amém, meus amados? É uma inspiração, pastora Cida. Então, meus queridos, a gente precisa olhar para isso. Você precisa ter isso. A alegria do Senhor é a tua força. Tenha, querido, o hábito de sorrir. Tenha o hábito de adorar o Senhor. Ofereça o teu corpo. Tem gente que não consegue, ainda bem que não é você, mas tem gente que não consegue, irmão. Sorria, glorifica, seja grato a Deus. Deus, obrigado pela fornalha, porque o Senhor vai mostrar o teu poder na fornalha. Aleluia. Todos vão ver que o Senhor é Deus. Se não tivesse a fornalha, o rei não ia glorificar a Deus. Mas por causa da fornalha, Deus foi glorificado, porque existem situações que aparecem na tua vida para a glória de Deus, para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado, para o milagre acontecer e para Deus ser exaltado. Aleluia. Aleluia! Então, meu amado, para o fogo queimar só as cordas, vou te dar apenas 4 dicas. Primeira coisa, para que o fogo queime só as cordas, você seja livre. Para que a situação que veio queime só as cordas, você esteja livre, Deus esteja agindo. Ande em espírito e não na carne. Meu amado, Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Aqueles jovens chegam lá, pela carne eles podiam olhar, nossa, olha as iguarias do rei, olha quanta coisa gostosa, que coisa, olha quanto manjar, olha que picanha aqui no ponto, olha que coisa maravilhosa. Não, meus queridos, nada disso seduziu aqueles jovens. Eles preferiram não se contaminar. Meu querido, quem anda na carne se contamina rapidamente. Mas quem anda em espírito, aleluia, obedece ao direcionamento de Deus. Não se contamina, não se mistura. Então ande em espírito, diga andar em espírito. E para andar em espírito, meu querido, relacionamento com Deus, oração diária. Esse é o hábito que você deve ter. Orar todos os dias, meditar na palavra de Deus, gasta tempo com o livro dos livros, aleluia. Segunda coisa, intimidade com Jesus. Diga glória a Deus. Andar em espírito e intimidade com Jesus estão imediatamente ligados. Intimidade com Cristo. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Pense como um mestre, pense como Jesus, querido. Lá, sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Tiago 4,8, olha o que diz. Vamos abrir lá. Olha só a palavra de Deus aqui no livro de Tiago 4, verso 8. Aleluia. Olha só, meus amados. Diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Deixa eu ler dali então. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O meu texto diz: achegai-vos a Deus. Aleluia. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Chega de dúvida, meu amado. Olha, então, querido, você precisa ter intimidade com Cristo, se achegar ao Senhor. Deixa o Senhor ser o teu achego, aleluia. Se achega no Senhor, meu amado. Quem já deu um abraço em Jesus hoje? Quem já deu um abraço aí em Jesus? Dá um abraço em Jesus aí, irmão. Vai, faz isso, vai. Aleluia. Sabe, meu querido, se achegue ao Senhor. Ande debaixo da vontade de Deus. Põe aí para mim 1 João 2,17. Vai, me ajuda aí então. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Aleluia. Então, meu amado, olha só, ande debaixo da vontade de Deus, faça a vontade do Senhor, através de tudo isso que a gente viu aqui, intimidade com Cristo, oração, andar em espírito. Então, faça a vontade de Deus, e, querido, seja corpo. Amém. Aleluia. Efésios 4,16, por gentileza.
Olha só, Efésios 4,16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Cresce, o que acontece? Cresce. E edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, seja corpo. Você precisa estar, eu vou dizer isso bem claro. Você precisa estar na igreja, você precisa ser frequente nos cultos. Não importa o teu jeito de pensar. Se o teu jeito de pensar faz com que você não venha em todos os cultos, está errado e não tem como você negar isso. Você precisa estar frequente na igreja, frequente nos cultos, envolvidos com os departamentos. Ai, eu me envolvi, me machuquei. Oh, meu querido, para de mimimi. Vamos terminar esse ciclo. Vamos terminar esse ciclo. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo aqui é do mesmo. Todo mundo aqui é ser humano, passível de errar, de tomar decisão errada. Mas, queridos, como pessoas imperfeitas, Deus faz a obra perfeita dele. O que você não pode ter é um mau caráter. Imperfeito você é. Não pode ter mau caráter, não pode ser pecador. Aliás, não pode ter pecado presente na tua vida. Então é isso. Agora então, demonstra amor, sabe? Demonstra amor, paga com amor. Alguém errou com você, é aí que você vai demonstrar amor. Quando é que você demonstra que você ama? Quando é que você demonstra que você tem que perdoar? Você exerce perdão. Quando alguém faz alguma coisa que não te agradou, é aí que você mostra. Mas você quer uma vida perfeita, onde todo mundo faça só o que você quer. Sabe quando você vai achar isso? Nunca. É por isso que a Bíblia fala: submetam-se uns aos outros. Considera o outro superior a você. Onde você exercita isso? Na igreja. Quem está entendendo, diga aleluia. Então você precisa estar na igreja, porque o único jeito de ser corpo de Cristo é em ação, gerando a justa cooperação de cada parte, gerando crescimento, é sendo corpo.